Eliezer, o seu Espírito Santo, para preparar uma noiva para o seu filho Isaque. Então toda a intimidade de Abraão com Deus teve um propósito. E o propósito era representatividade. Então, irmão, não perca essas duas palavras, porque sem dúvida esse é o caminho da liderança espiritual. O Senhor deseja fazer com que nossos corações encontrem nosso lugar aos seus pés. O Senhor quer que entendamos o que significa sentença de morte sobre nossas próprias vidas. O Senhor quer que saibamos que nosso maior problema somos nós mesmos. E como Paulo refletiu nesse verso, 2 Coríntios 1:9, para que não confiemos em nós, mas no Deus que ressuscita os mortos. Muito provavelmente, o apóstolo Paulo escreveu tanto 1 aos Coríntios quanto 2 aos Coríntios antes de Romanos. Então aquilo que ele diz aqui no capítulo 1, verso 8 dessa epístola, 2 aos Coríntios, não quero que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois foi acima de nossas forças, até o ponto de nos desesperarmos da própria vida. Paulo descreve uma experiência que, podemos assim dizer, ele a coloca como ensino em Romanos 5, de 1 a 11, e também em outros textos, mas particularmente naquela passagem de Romanos 5, de 1 a 11. E se você se lembra daquela passagem, onde ele começa com o assunto da justificação, ele diz, nós nos gloriamos em Deus porque recebemos essa justificação, essa reconciliação, ele vai dizer mais adiante, mas ele diz especificamente assim no verso 3 de Romanos 5, e nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Nos gloriamos nas próprias tribulações. Por quê? Porque Paulo era um masoquista? Quem sabe porque Paulo era um estoico? Quem sabe porque Paulo achava que sofrimento tinha ação purificadora? Ora, irmãos, há pessoas que quanto mais sofrem, piores se tornam. Mais amargas, mais introspectivas, mais autocentradas, quanto mais sofrem. Porque o sofrimento em si não tem valor purificador e nem aperfeiçoador. Jó não foi aperfeiçoado pelos sofrimentos. Jó sofreu e entrou num parafuso completo e numa descendente, podemos assim dizer, no que concerne a sua compreensão, numa descendente espiritual, questionando tudo e todos, inclusive o próprio Deus, achando que Deus o estava caçando à espreita, como se ele fosse um animal, como que dizendo, Deus, coloca teus olhos em outro, o Senhor está olhando demais para mim, e trabalhando na minha vida de uma maneira injusta. Então naqueles capítulos 29, 30, 31 de Jó, ele está no clímax da sua vida egocêntrica. São capítulos onde ele se autoglorifica, onde ele se auto-justifica e onde ele está cheio de autopiedade. Você vê? Autoglorificação, auto-justificação e autopiedade. Esses três auto são muito perigosos. Então, quando chegamos ao fim do capítulo 31 de Jó, nós temos talvez uma das frases mais bonitas do livro. E essa frase é, fim das palavras de Jó. Quando Jó para de falar, então Eliú entra em ação. E nós sabemos que Eliú era o mais novo dos 3 amigos de Jó. Ele era o quarto. E Eliú é o último que fala. Porque quando nós passamos por tribulações e sofrimentos, os primeiros que falam são Elifaz, que representa as emoções. Bildade, que representa a mente. E Zofar, que representa a vontade. Então nossa alma entra em um turbilhão. E nós começamos a questionar se Deus é justo ou injusto para conosco. Se a mão de Deus está pesada demais na nossa história particular. Por que Deus age assim? Por que me deu essa família? Por que me deu esse contexto? Por que me deu esse marido? Por que me deu essa esposa? E etc. Mas então quando Eliú começa a falar, Jó está aquietado. E até o capítulo 37 do livro, Eliú está falando. Ele é o último que fala, porque ele representa o Espírito Santo. Nas nossas tribulações, primeiro fala a nossa alma, depois fala o Espírito Santo. Infelizmente. Então no capítulo 38 nós temos o próprio Deus, do meio de um redemoinho, falando com Jó.
e fazendo a ele aquele questionário. Veja, no meio das suas tribulações, Deus faz um questionário para Jó. E Jó vai olhando aquelas perguntas naquele questionário e, quando a prova termina, ele viu que tirou 0. Então ele diz: eu ponho a mão em minha boca. Uma vez eu falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, mas não ousarei mais. Aí o Senhor compara Jó àqueles 2 animais que você conhece. Ao hipopótamo, que seja, rinoceronte ou algo semelhante a isso, e o crocodilo. Mostrando que Jó, como aquele crocodilo, tinha uma carcaça inviolável. Nas palavras do capítulo 41 é dito que o crocodilo tem couraça justaposta, e as suas escamas se aderem de tal maneira que ali não penetra nem o ar. E a pergunta ali é: quem pode colocar um anzol no nariz do crocodilo? Que coisa mais maravilhosa. Porque esse é Deus. Deus é quem podia capturar esse grande Leviatã, chamado Jó, o maior do Oriente. Aquele que saía na praça e os jovens se retiravam, e os príncipes punham a mão na sua boca. Irmãos, todos nós temos a mesma natureza. Então o que Deus faz? Ele usa as tribulações. Porque as tribulações são um trombone de Deus para despertar um ouvido surdo. Então, na medida que Ele vai usando as tribulações, nossa boca se fecha e nosso coração se ancora em Deus, e então a cruz operará em nossas vidas. Mas se no meio da tribulação nossas bocas se abrem, seja com relação a Deus, contra Deus, ou seja, contra os irmãos, então a cruz definitivamente não operará em nós. Porque nós retrucamos contra Deus, seus caminhos, seus tratos, nossos irmãos, as circunstâncias, e nós vamos dando coices nos propósitos de Deus. Quanto mais sofremos, piores nos tornamos. Mas esse vaso de Deus, Saulo, ele viu com tanta clareza, todas as suas tribulações eram recebidas das mãos do seu Senhor. Então ele podia dizer, Romanos 5:3, mais do que isso, mais do que nos gloriar na justificação, nos gloriar na esperança da glória de Deus, nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Por quê? Sabendo que, se nós não sabemos, não podemos gloriar nelas. Mas se nós sabemos que a tribulação produz perseverança, como ele sabia, então nos gloriamos nelas. Ah, irmãos, esse assunto da perseverança. Por que Paulo pôde dizer, recebemos uma sentença de morte para não confiar em nós? Para que essa autoglorificação, para que essa autojustificação, para que essa autopiedade possam ir embora e possamos ser verdadeiros e úteis servos do Senhor. Porque, irmãos, o que está a pedra de tropeço na nossa utilidade para o Senhor tem um nome pequenino de 2 letras: eu. E na medida em que o Senhor encontra caminho para tratar conosco, então podemos ser úteis e agradáveis nas mãos do Senhor. Então Paulo diz, recebi do Senhor, não recebi do diabo, não recebi das pessoas, não recebi das circunstâncias, recebi do Senhor uma sentença de morte. Como nós colocamos, parafraseando Paulo, ele está dizendo, Deus tomou uma decisão santa, e para mim cheia de graça, de tratar comigo. Já tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, mas no Deus que ressuscita os mortos. Ah, irmãos, quando esse poder da vida de ressurreição deixar de ser palavras para nós, cânticos para nós, expressões que lemos em livros dos outros, expressões que lemos da experiência de servos do passado, mas que tantas vezes nada entendemos delas, porque não recebemos em nós a sentença de morte. Nós precisamos recebê-la. Deus vai nos dar, mas nós precisamos receber. Então, quando o trabalho de Deus concluiu na vida de Jó,
não apenas Jó foi aperfeiçoado pelos sofrimentos, mas Jó sofreu,